E a partir de agora, as principais informações dos grandes jornais pelo Brasil e pelo mundo com Fernando Ferreira. Muito bem, política e vacinas, o assunto de hoje na maioria dos jornais. A Folha de São Paulo destaca: Coronavac tem eficácia de 78% em estudos no Brasil. O estado de São Paulo: Coronavac tem eficácia de 78%. Saúde pede 100 milhões de doses. No Globo, Saúde compra 46 milhões de doses do Coronavac. Destaque do Agora São Paulo: Coronavac evitou 100% dos casos graves de coronavírus. O estado de Minas: enfim, uma injeção de esperança. No Correio Brasiliense, com vacina eficaz, país avança na imunização. E no Zero Hora, governo assina contrato para a compra de 100 milhões de doses da Coronavac. Pelo menos 46 milhões dessas 100 milhões de doses, Fernando, a previsão é que sejam entregues essas 46 milhões em 4 etapas, até o dia 30 de abril. Se realmente o Butantan conseguir entregar, se esse acordo realmente fluir, que é o que o brasileiro está torcendo, é uma quantidade considerável, importante, 46 milhões de doses. Então, eu acredito que se o Brasil conseguir seguir nessa linha, quem sabe até o final de 2021, toda a população tenha recebido já, pelo menos, a primeira dose. Eu acho que a gente imaginar que a população toda no Brasil consiga ser vacinada durante esse ano de 2021, eu acho que até é bastante ser positivo. Muito eu espero otimismo, que seja. Otimismo muito otimismo. Acredito que a gente vai precisar contar ainda com situações bastante importantes, não somente com a Coronavac, também com a vacina que é desenvolvida pela AstraZeneca. A Fiocruz parece que está à frente aí também desse trabalho. Então, o que ficou muito claro ontem, no que o ministro disse, é o fato de que você tem que contar com o que está no Brasil. Então, as vacinas que temos aqui em território nacional, a expectativa é justamente essa. O caso aí do trabalho da Fiocruz e também a Coronavac, que é aquela que já tem um estoque bastante grande. O Butantan parece que já tem 11 milhões de doses. Isso, né? o estoque já é bastante grande. Então, para fazer frente nesse primeiro momento, já existe aí essa quantidade significativa de vacinas. Mas vai precisar de mais, Chico. Vai precisar de muito mais. Por isso que o governo está preocupado em fazer aí as suas parcerias agora, correr, quem sabe, atrás de um prejuízo para tentar estabelecer os protocolos com outras empresas para aumentar esse volume. Agora também, né? Ontem nós atingimos ou ultrapassamos aos 200 mil mortos. Então, eu me recordo quando o antigo ministro da Saúde, o Mandetta, ele dizia lá atrás, dizendo: nós poderemos encerrar 2020 com 200 mil mortes. Enquanto o presidente da República dizia que estávamos com uma gripezinha. Então, lamentavelmente, né, o Brasil atingiu ontem, quando anunciamos a Coronavac, a vacina, as 200 mil mortes. Profundamente lamentável, e é uma situação que realmente a gente está em plena pandemia, numa situação de agravamento. Então, nós temos que, além da vacina, também nos protegermos contra a contaminação, mantendo o distanciamento, a máscara, higienização das mãos, enfim, a gente precisa, intensificar esses cuidados para evitar que tenhamos aí essa velocidade, essa aceleração em número de contaminados com sequelas ou até mesmo com mortes. Então, esperamos que com a marca dos 200 mil mortos, as pessoas se atentem para que o problema continue. Por outro lado, viu, Fernando, viu, Chico, viu, Ari? Olha, tem que ser muito tolerante, mas tem que ser muito tolerante para não ser ofensivo nas observações contra o presidente Bolsonaro. Às vezes eu tento aqui me controlar, sabe? Porque eu já não tenho mais tanta tolerância. Não sou mais tão jovem quanto vocês, porque já passei muito pela vida, e ser tolerante com 70 anos, é realmente ser um pouco falso, sabe? Então, não dá para ser tolerante com um homem tão brutal, tão bestial, como é o nosso presidente. Porque ontem, nós vimos, né, Fernando, Chico, Ari, nós vimos o mundo inteirinho contestando
mostrando realmente o seu espanto com o que houve nos Estados Unidos, com a invasão de instituições democráticas, como é o Capitólio, que congrega exatamente a Câmara e o Senado norte-americano. Vimos as maiores autoridades mundiais, logicamente, movendo a sua impressão, as suas opiniões contra o que houve lá e, logicamente, protestando contra o que houve nos Estados Unidos. O mundo inteirinho. Aliás, até mesmo os próprios aliados ao presidente da República norte-americana, Donald Trump, que estimulou a ação de neonazistas, fascistas, elementos realmente radicais a promoverem aquela vergonhosa invasão que aconteceu ao Capitólio norte-americano. E nós vimos aqui no Brasil o presidente da República, mais uma vez, sendo negativo, dizendo que não houve fraude, por isso houve aquilo, que vai acontecer isso aqui no Brasil, se, sabe, a eleição continuar sendo a eleição por urnas eletrônicas. Então, como é que eu posso ser tolerante a um homem tão imbecil, a um homem tão bruto, a um homem tão bestial como é o nosso presidente? Ele está estimulando que o país realmente entre numa situação como essa. Tá certo? Mas ele é tão infeliz porque as eleições nos Estados Unidos são eleições manuais. Se há fraude numa eleição, pode acontecer numa eleição manual, numa eleição eletrônica, mas acontece que, aqui no Brasil, as urnas eletrônicas são invioláveis, está provada pela ciência, logicamente, que é improvável que haja qualquer tipo de invasão das urnas, porque as urnas não estão ligadas à rede, mas ele vem com a sua brutalidade, com a sua estupidez, o único líder mundial que realmente não viu a situação norte-americana com gravidade, achando que não, que aconteceu aquilo porque houve fraude numa eleição, falando coisas sem provas, como ele continua falando sobre a insegurança das urnas eletrônicas sem nenhuma prova, sem apresentar absolutamente nada que possa comprovar isso. Então, esse homem é realmente um bestial, esse homem é um prejuízo ao país, esse homem poderá levar a nossa nação realmente a uma situação muito delicada. Se ele não tiver a vergonha na cara de tomar alguma decisão, de fechar essa boca simplesmente nojenta, ele vai realmente causar impactos gravíssimos a toda a sociedade brasileira. Então, me desculpe, viu? Vocês são mais jovens, vocês podem, Chico, Ari, o Fernando, podem ser mais tolerantes, mas com tudo aquilo que eu passei, para construir a minha vida, ver esse país entregue a esse banana, a esse presidente irresponsável que é esse homem brutal, esse homem bestial. Eu não tenho mais nada que dizer. Fica com vocês. Madalena, a gente sabe que todo o sistema, quando envolve o setor público, ele pode ser melhorado. E o privado também. E quando a gente fala de eleições, se houver mecanismos para que a transparência seja ampliada, eu acho que isso pode se ter investimento em relação a essa transparência, a essa lisura. Não há ainda no Brasil confirmação de que as urnas eletrônicas possam ser realmente violadas, invadidas, não tem comprovação, porém há suspeitas. Tanto que, em 2015, o Congresso Nacional aprovou 2 vezes o voto impresso. Depois isso foi desfeito lá no STF. Câmara aprovou, o Senado aprovou. Aprovaram isso, são os loucos que acompanham esse louco. Só isso aí. Os loucos que acompanham um louco. Foi isso que o Congresso Nacional fez. Os loucos que acompanham o louco. Me desculpe, Chico, eu não posso concordar com você. Eu até entendo a sua tolerância pela sua juventude. Não estou falando de tolerância, estou falando mas de vocês fatos, inventam. Madalena. Isso é uma invenção. Eu estou inventando isso história. Não tem prova aqui, nenhuma. Eu estou inventando história aqui. Isso é o seguidor daquela besta que é esse presidente da República. Esse homem é uma que o besta. Congresso Nacional você tem que concordar com isso. Esse homem é uma besta, Chico. Não, por favor, Madalena. Eu estou inventando que em 2015 o Congresso Nacional aprovou o voto impresso 2 vezes.
seguidores dessa besta. Não, seguidor dessa besta, influenciado por essa besta. O Congresso Nacional, a maioria não é seguidora do Bolsonaro. Em 2015, o Bolsonaro não era nem candidato ainda, era um deputado do baixo clero. Pelo amor de Deus, vamos componente dos bestiais. Componente dos bestiais. Falar dos fatos. Então, vou repetir. Em 2015, Madalena disse que eu estou inventando. Então, dá um Google aí, pesquisa. Voto impresso. 2015, aprovação do Congresso Nacional. O Congresso Nacional aprovou, passou pela Câmara, as duas casas legislativas, Câmara e Senado. O presidente Dilma foi lá e vetou. Voltou para o Congresso Nacional, o Congresso derrubou o veto. Então, automaticamente, a lei passaria a valer. Só que os ministros do STF entenderam que isso era inconstitucional. A alegação, inclusive, do TSE é que iria gerar um custo muito grande, de cerca de 2 bilhões, para se implantar a impressora, o sistema, exatamente porque teria que trocar os equipamentos. Isso é fato. Isso é fato. Agora, se você concorda ou não com o voto impresso, e o voto impresso que se discute até hoje não é voltar à cédula, para que você vote na cédula, não, é uma impressora acoplada à urna eletrônica. E o eleitor não terá contato, ou não teria contato direto, isso desde 2015, com o papel que sairia da urna eletrônica e que iria para essa impressora lacrada. Isso é fato. Agora, debater sobre a possibilidade de melhoria, de transparência, eu acho que é justo. Você não acha esse homem um irresponsável? Você não deveria. Não. Eu vou discutir sobre um assunto. Você não deveria. Eu vou discutir sobre um assunto que 23% dos brasileiros pesquisados pelo Datafolha agora no final do ano disseram que preferem o voto impresso, 23%. Então tem gente que quer o voto impresso, Madalena. Agora, você com a sua capacidade jornalística, você não viu as palavras do presidente ontem? Ele não fez nenhuma observação sobre aquela invasão criminosa daqueles neofascistas, daqueles fascistas ao Capitólio norte-americano. Foi o único líder mundial que não fez uma manifestação, logicamente, contestando aquela postura. Até os próprios aliados ao presidente norte-americano fizeram. Mas a nossa besta aqui não fez. Sabe, ele devia ter feito isso, sabe, dizendo, olha, eu contesto porque nós temos que ter a lisura, o respeito à democracia, e não isso que aconteceu ontem. Mas não, sabe, aconteceu porque os votos, sabe, sem nenhuma prova, ele é um irresponsável. Ele está jogando realmente o Brasil a uma convulsão, Chico. Isso é muito grave. Esse homem não merece um pingo de respeito, ele é um louco. Esse homem é um demente na presidência da República. Você entende? Ele é um perigo à nação. Eu, como eleitor, pagador dos meus impostos, não devo nada a ninguém, eu digo que ele é um demente. Eu tenho medo desse homem. Madalena, a violência ela tem que ser condenada por todos. Independente se é presidente, se é deputado ou cidadão comum. Todos nós devemos condenar a violência. E o que aconteceu lá no Congresso dos Estados Unidos tem que ser condenado, porque houve violência dos dois lados, de quem invadiu e, inclusive, da segurança. Porque a primeira mulher que foi morta, Fernando, ela foi morta com um tiro no ombro, após um tiro no ombro. Agora, até agora, ninguém disse quem foi que disparou, se foram os manifestantes que dispararam esse primeiro tiro ou se foi a polícia. Pelo menos eu não tive acesso a essa informação transparente. E se partiu da segurança, o primeiro tiro, isso tem que ficar muito claro, porque naquele momento em que estava havendo a ocupação, Fernando, eu posso estar equivocado, não sei se vocês têm a mesma impressão que eu acompanhei as imagens. No momento em que estava havendo a ocupação e teve o primeiro tiro, ninguém tinha sido agredido ainda, até então. Se fosse uma reunião de negros protestando qualquer coisa, Madalena, a polícia ia entrar dando pau. É por isso que eu digo a você que talvez a própria... Mas ninguém sabe quem atirou. Pode ter sido a polícia que matou a mulher. Ô, Chico, a primeira mulher. O próprio comportamento das forças de segurança no Capitólio talvez fossem os bestiais que acompanham aquela besta daquele presidente, como uns bestiais acompanham essa besta daqui. Não, aqui, então, mais ou menos Madalena, isso. Porque se fosse os negros fazendo um protesto lá, possibilidades, você um protesto pacífico, eles iam ser espancados, chutados, mas como eram elementos logicamente brancos e favoráveis ao presidente da República, então as forças de segurança foram cautelosas, foram tolerantes. Madalena, cautelosas. Tá, mata uma pessoa eu acabei cautelosa, de falar aqui que a mulher morreu com um tiro no ombro, a região do peito, possivelmente pode ter sido um policial que disparou. Pode ter sido. Segurança. E você está dizendo que foi cautelosa a segurança? Sim, aprovado, segurança do Capitólio é policial.
Policial ou do Congresso segurança Nacional. particular do Não, o Congresso Capitólio? Nacional é policial, como aqui no Brasil também, no Congresso Nacional nós temos polícia. Só que a polícia específica Chico, do Congresso. é o que eu estou dizendo dizendo, não, estou te dizendo, Madalena, pode ter sido policial. Você não, não estou tolerando nada. Eu estou falando de fatos, Madalena. Eu estou falando de fatos. Você está dizendo que a polícia que pode ter matado a primeira mulher agiu com tolerância, com cautela. A sua tolerância você está dizendo coisa, isso aqui. Assim, surpreendente. Eu disse no início da minha fala. Eu disse no início da minha fala que a gente não pode tolerar violência nenhuma, de nenhum lado. Agora você imagine, Madalena, se a mulher que morreu com um tiro, a primeira mulher, fosse negra. Esqueça essa mulher, rapaz. Vamos fazer como o presidente da República faz. Esqueça. Ela estava lá. Ela estava lá participando de um protesto. Agora, a questão é o que houve. Agora você não vê. Você não abriu a boca ainda para dizer o que houve de nojento naquela invasão. Ela estava participando de um processo. Vocês tentam passar pano, tentam apagar a coisa mais grave. Então, quem participa de protesto pode morrer? Nós já tivemos invasões no Congresso Nacional aqui do Brasil, que interromperam até sessões plenárias. Já tivemos tentativas de invasões ao STF, que o Lewandowski teve que interromper a sessão também do STF e ninguém morreu, graças a Deus. Eu não quero que nenhum manifestante morra. Chico, porém, eu acho que a população tem que ter o direito de se manifestar, porém sem violência. O que aconteceu nos Estados Unidos vai acontecer aqui também, Madalena, porque envolve radicais de direita. Se lá tem, aqui também tem. E quando estimulada pelo radical, presidente. É isso que eu estou seja de contestando. esquerda, seja xiita, radical é uma coisa que acaba influindo de forma negativa. E se aconteceu lá, pode ter certeza que vai acontecer agora aqui. Se o presidente da República fizer isso, vai acontecer mesmo. Me surpreende. Não depende do presidente. Eu acabei de falar que radicais, radical de direita e radical de esquerda é uma coisa, Madalena. Apoiador é outro. E me surpreende o Madalena falar que foram cautelosos. Morreram 5 pessoas. Inclusive cautelosos? Um também. Cautelosos é demais. Você entende, não? Porque Deus, eles permitiram a entrada daqueles bandidos. São bandidos. Eles permitiram a entrada no Capitólio. Quer dizer, se fosse um protesto lá de negros, Madalena, pacífico, eles iam dar cacetada, eles iam jogar bomba de gás. Agora, eles permitiram a entrada. Quer dizer, estavam realmente... Deixa eu falar, Chico, você falou até agora. É que você mistura tudo, Madalena. Não, eu não misturo. Quem mistura é você. Você está abrandando uma situação. Você quer dizer que todo mundo que estava participando do protesto era bandido? Todos bandidos. Todos bandidos. Bandidos armados, inclusive. A mulher que foi morta era uma veterana das Forças Armadas dos Estados Unidos. Bandidos armados, inclusive. Inclusive, que o mundo viu. O mundo inteiro está assustado. Podemos dizer o seguinte, só você e o Bolsonaro estão assustados. Podemos dizer o seguinte, entre os manifestantes tinham bandidos que estavam armados e usaram violência. Mas tinham pessoas ali que realmente estavam brigando por aquilo que acreditavam. E é um direito do cidadão lutar por aquilo que acredita. Acreditar numa mentira. Sabe que tudo foi testado, tudo foi provado. Os próprios aliados do presidente da República chegaram. O vice-presidente disse: olha, eu não vou fazer as coisas erradas como o presidente da República quer que eu faça. Você entende, não? Chico, tenha santa paciência. A tolerância sua é uma coisa assim. Olha, eu gostaria de ter essa sua tolerância. Não, e a sua intolerância é fora do comum. Você achar que todo manifestante é bandido. É uma intolerância é engraçado que quando o manifestante é da esquerda, não é bandido. De um louco que nós temos na Quando o manifestante é do MST, usando facão e foice, tenta invadir o STF, não é bandido. Também protesto. É um lutador pelas suas causas em que eles acreditam, lutam pela terra, pelo seu espaço. Aí não é bandido. Também protesto. Aí sim que vocês fogem de assuntos. Não, quer dizer, você que a situação foge. é essa. Você mistura tudo. Agora você pode dizer, no meio tem bandidos armados. Aí sim, aí eu concordo com você. Deus me livre. É uma coisa assim assustadora o seu nível de tolerância e de passar de pano. Não vi você levantar. Deixa eu falar, Chico. Inclusive, eu queria ver se a mulher que foi morta fosse Olha negra. aí, ele desvia o assunto. Se a mulher que foi morta lá Fernando, fosse negra... agora ele se apega na morte da mulher para justificar. Se a gente não tinha os grupos gritando pelos Estados Unidos inteiro agora... Vidas negras importam. Claro que importam. Tanto as vidas negras como vidas brancas também. Deixa eu falar uma coisa. O que aconteceria se eu invadisse o Jardim da Casa Branca? Se você não estiver armado, se você não atirar, eu acho que você tem que ser conduzido... Veja a situação. Tem que ser conduzido para fora pela segurança. Gritando
em atitude suspeita. O que você acha que os atiradores do teto da Casa Branca teriam feito comigo? Fernando, eu acho que se você... Responda a pergunta primeiro, Eu Chico. já respondi. Então, se você não está armado, responda. você não tem que receber tiro, Fernando. A pessoa que está Em no lugar protesto, nenhum. todo mundo tem direito de protestar. A partir do momento que você parte para uma invasão, Chico, as pessoas ficam sujeitas ao que vem pela frente. Foi justamente o que aconteceu. E cá entre nós... Você viu alguém armado naquelas primeiras imagens, achei lamentável. Fernando, não adianta, Fernando, não adianta você... Você não quer enxergar a realidade. Fernando, não adianta. Não adianta você desenhar para o Chico. No momento em que a mulher recebe um tiro, não tinha ninguém armado. Encerramos a discussão. discussão. As pessoas estavam quebrando, montaram uma barricada, as pessoas estavam invadindo, Chico. É uma situação de defesa. E conhecendo normalmente o tipo de polícia que é a polícia que está ali no Capitólio, eu acho que foi muito leve o que aconteceu. Podia ser muito mais grave. Pelo amor de Deus. Ó, só um minutinho, por favor, eu vou anotar não aqui. Não adianta favor, você... Fernando, realmente bater no molhado contra esses defensores dessas atitudes como esse presidente da República. William, não adianta porque eles sempre vão achar... Você está desenhando para o Chico. Você acabou de desenhar para o Chico. Quer dizer, o sujeito invade, tá certo, aos gritos, após quebrar uma instituição. Quebrar o vidro que dá acesso à sala. A pessoa estava tentando pular nós já tivemos junto com colegas, um bando de outras pessoas. A situação de profissão sua. Nós já tivemos colegas seus de profissão, professores que já fizeram atos em que invadiram também e que foram a Lesp em São Paulo. E que foram que ninguém foi morto, apanharam, mas ninguém recebeu tiro e morreu. Eu vou anotar aqui, dia 8 de janeiro de 2021. Por favor, William, separa esse programa. No dia que tiver um protesto no Brasil e que alguém apanhe, pelo menos apanhar, e que vocês forem criticar... Os protestos de professores e outras categorias são feitas em vias públicas e de policiais militares, eu vou exibir essa fala de vocês aqui. Pode mostrar. Eu vou falar de novo vocês estão sendo tolerantes com quem matam, com protestantes, com pessoas que protestam, com manifestantes que morreram. Eu não estou defendendo aqui, repito, quem agiu com violência, quem foi para a manifestação armado. O que eu estou dizendo é que o cidadão tem o direito de se manifestar. Enquanto invadir um Capitólio não é uma ação de violência. Ele não atira contra um segurança, ele não tem que ser recebido a tiro. Invadir um Capitólio, invadir uma Câmara Federal, invadir uma Câmara Municipal... Você precisa estudar a legislação americana antes de você falar essas besteiras, Chico. Infelizmente, você está utilizando uma visão totalmente equivocada. Então, um prédio federal, existem regras específicas de um prédio foi invadido. Então vamos mudar a discussão. Você vai colocar a legislação em primeiro lugar. Está à frente das vidas a Constituição dos Estados Unidos. É outra história. Chico, nós estamos discutindo manifestação. Vamos resumir aqui, porque eu acho que não vai levar a lugar nenhum. Muito se fala em arma nos Estados Unidos. Você sabe o que acontece quando uma pessoa invade uma casa nos Estados Unidos? Sabe o que a lei diz? Eu estou na minha casa. De repente vejo uma pessoa totalmente estranha invadindo a minha casa. Eu tenho uma arma na minha casa. Eu posso atirar? Fernando, até no Brasil você pode. É a legítima defesa. Legítima defesa. Se você tiver uma arma legalizada em casa, você pode atirar. Veja a lei americana o que diz sobre isso. Agora nós estamos falando aqui de uma situação diferente. Necessariamente você não tem que atirar, Fernando. Depende da situação. Fernando, o mundo inteirinho contestou. O mundo inteirinho criticou. Eu também estou criticando. E eu sou contra armas. Só o Bolsonaro e o Chico é que estão vendo, uma situação normal. Sabe, esse imbecil desse presidente, esse irresponsável desse presidente, o que ele disse ontem? 2022 vai acontecer a mesma coisa se essas urnas... Vai sim, Madalena. Porque nós temos radicais de direita aqui no Brasil também. Temos um homem imbecil estimulando isso. De direita e de esquerda. Sabe? Exatamente. Um imbecil estimulando isso. É isso aí que nós temos. É isso que nós Vamos só aguardar os próximos meses. Assim que tivermos um protesto no Brasil e algum manifestante apanhar da polícia, vocês criticarem os policiais, eu vou exibir esse programa aqui. Vamos com as informações dos jornais internacionais? Se invadir um Congresso, se invadir uma Câmara Federal, o policial tem que entrar na porrada mesmo. Muito bem. Tem que entrar. Não pode. 8 de janeiro de 2021. Invadir uma instituição é crime, Chico. Invadir uma instituição é crime, Chico. Então é isso aí que você tem que entender, rapaz. Você não pode permitir isso. Você entende? Tinha lá, sabe, eu não posso entrar, eles invadiram, eles empurraram tudo, eles entraram chutando, tem as imagens mostrando.
a ponto de eles tirarem exatamente os senadores e os deputados de onde eles estavam, recolher no porão os jornalistas. Quer dizer, você queria o quê? Cenas parecidas, Madalena, tenha santa paciência, já aconteceram na Assembleia Legislativa de São Paulo. Isso é... Só não com tiros. É uma coisa assim assustadora. Mas de quebrar vidraças, de empurrar portas, por professores, profissionais da educação, já aconteceram na Assembleia Legislativa de São Paulo não faz muito tempo. Mas vamos continuar com as manchetes dos jornais internacionais. Bom, então, para terminar aqui, só para falar, Madalena, 2 bombas foram encontradas no prédio federal, tá, Chico? Só para você ter uma ideia. E o número de policiais, e isso eu critico também, o número de policiais que estava ali naquele dia era totalmente estranho. Eu acho que um movimento que se avizinhava com uma quantidade de pessoas, você ter um número tão inexpressivo de policiais, me soa muito estranho toda essa história, viu, Chico? Me soa estranho. A gente sempre fala, né, que os Estados Unidos é mais preparado, a segurança é mais preparada. E aí, quando a gente tem um dia emblemático que pode acontecer, inclusive um incidente à bomba, ter esse número insuficiente de segurança, realmente, essa parte a gente tem que questionar, viu, Fernando?